Me alegra muito, queridos irmãos, voltar a nos encontrar para revisar juntos nosso estudo de A Sentinela do mês de julho de 2022. Esta consideração corresponde à semana de 29 de agosto a 4 de setembro. E o tema desse estudo é Espere em Jeová. O que vamos ver? Quando pensamos em alguém que passou por muitos desafios na vida, logo lembramos de Jó. O que podemos aprender com o exemplo desse homem fiel? Aprendemos que Satanás não pode nos forçar a abandonar a Jeová. Também que Jeová sabe de tudo o que acontece com a gente. E aprendemos que, da mesma forma que acabou com o sofrimento de Jó, Jeová logo vai acabar com todo o nosso sofrimento. Se nossas ações mostrarem que temos certeza de que essas coisas vão realmente acontecer, estaremos entre aqueles que esperam em Jeová. A pergunta do parágrafo 1 é a seguinte: que esperança Jeová nos dá? Jeová nos deu uma linda esperança para todas as pessoas. Apocalipse 21, 3 e 4 nos diz que ele vai acabar com a doença, a tristeza e a morte. Por fim, ele vai fazer com que os mansos vivam na terra em um lindo paraíso. Com certeza, todos nós queremos estar entre aqueles que viverão debaixo do governo de Deus. A pergunta B, referente ainda ao parágrafo 1, pergunta: o que quer dizer esperar em Jeová? Nós sabemos que Jeová nunca deixou de cumprir uma promessa dele. E a nota do quadro Entenda Melhor nos ajuda a entender que a palavra em hebraico, traduzida como esperança, significa basicamente aguardar algo com muita expectativa. Ela também tem o sentido de confiar em alguém. Então, em resumo, esperar em Jeová significa esperar de forma paciente e alegremente que ele termine de cumprir todas as suas promessas. No parágrafo 2, que promessa Jeová já cumpriu? O livro de Apocalipse nos diz que Jeová iria, nessa parte final dos últimos dias, formar um povo com pessoas de todas as nações, tribos e línguas, que adorariam a ele de forma unida. Esse povo é conhecido como a grande multidão. E o parágrafo 3? Qual é o objetivo de Satanás? Satanás não quer que nenhum dos servos de Jeová veja o cumprimento de suas promessas para o futuro. Por isso, o objetivo dele é nos convencer de que Jeová não se importa conosco e que não vai cumprir as promessas que fez a cada um de nós. No parágrafo 4, vamos ver o que vamos estudar nesse estudo. Mas antes, vamos considerar juntos o que diz Jó no capítulo 9, os versículos Jó capítulo 1, versículos 9 a 12. Então, Satanás respondeu a Jeová: será que é por nada que Jó teme a Deus? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalham pela terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua própria face. Então Jeová disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem está nas suas mãos, mas não estenda a mão contra ele mesmo. De modo que Satanás se retirou da presença de Jeová. Com esse texto em mente, o que vamos ver nessa consideração?
veremos as táticas que Satanás usou para tentar fazer Jó desistir de sua integridade. E vamos ver o que cada um de nós pode aprender com o exemplo de Jó e por que é importante estarmos convencidos de que Jeová nos ama e vai cumprir as suas promessas. Os parágrafos 5 e 6 nos perguntam: em pouco tempo, o que aconteceu na vida de Jó? De uma hora para outra, Jó foi afetado. A sua vida mudou completamente, porque em um único dia ele perdeu quase tudo: seus rebanhos, suas riquezas, e todos os seus filhos morreram quando um vendaval atingiu a casa onde eles estavam. Depois disso, Satanás atacou a saúde de Jó com uma doença horrível que fazia até mesmo as pessoas sentirem nojo dele. No parágrafo 7, a pergunta A: por que Jó achava que estava sofrendo, mas o que ele se recusou a fazer? No início, Jó acreditava que o motivo do seu sofrimento era porque ele talvez tivesse feito algo que desagradou a Jeová, mas ele se recusou a amaldiçoar seu Pai Celestial e continuou obediente às suas leis. Ele continuou leal a Jeová. Ainda no parágrafo 7, a pergunta B é: de acordo com a imagem, que desafios parecidos com os de Jó um cristão pode enfrentar hoje? Situações semelhantes com as que aconteceram com Jó podem sobrevir a nós. Por exemplo, crise econômica, doenças emocionais e doenças físicas podem tirar a nossa felicidade e testar a nossa fé. Mas, apesar dos problemas que passamos, temos que permanecer leais e fiéis a Jeová. Ao considerarmos essa gravura que aparece em nossa apostila, em nossa revista, nós vemos que Jó e a sua esposa ficaram arrasados ao chegar na casa onde seus filhos estavam e ao ver a tragédia que aconteceu com os seus filhos. Com certeza, essa foi uma dor muito grande que Jó e sua esposa tiveram que enfrentar. Hoje em dia, muitos irmãos e irmãs, ao passarem por problemas, entendem como Jó se sentiu. No parágrafo 8, a pergunta é: que outra estratégia Satanás usou contra Jó? Bom, ele enviou 3 homens que fingiam ser amigos de Jó para acabar com a sua autoestima. Esses homens disseram que tudo o que Jó estava passando era um castigo de Deus contra ele. Eles também tentaram convencer Jó de que ele, apesar de ter feito muitas coisas boas, Jeová não dava nenhum valor a isso. E diante de todas essas situações, o parágrafo 9 pergunta: o que ajudou Jó a ser corajoso e forte? Mesmo quando ele estava na pior fase de sua vida, ele nunca perdeu a esperança de que seu amoroso Pai Celestial um dia acabaria com o seu sofrimento. Ele sabia que, mesmo que morresse, Jeová iria ressuscitá-lo. Isso está descrito nas lindas palavras de Jó, no capítulo 14, os versículos 13 até o 15,
onde ele diz que Jeová sentiria falta do seu trabalho, mas que Jeová o chamaria e que ele responderia, porque o próprio Jeová teria saudade da companhia e da amizade de Jó. O parágrafo 10 nos pergunta: o que a experiência de Jó nos ensina? O que aconteceu com Jó nos ensina que Satanás pode até tentar nos fazer desistir de servir a Jeová, por usar doenças, problemas econômicos e falsos amigos para tentar desestabilizar a nossa fé. Mas ele não pode nos forçar a abandonar a Jeová. E também aprendemos que Jeová sabe de tudo o que acontece conosco. Continuando a nossa consideração, no parágrafo 11, que certeza podemos ter se continuarmos confiando em Jeová? Nesse parágrafo, aparece o texto de Tiago 4,7, que nos diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas oponham-se ao diabo, e ele fugirá de vocês. Com esse texto em mente, vamos refazer a pergunta: que certeza podemos ter se continuarmos confiando em Jeová? Podemos ter a certeza de que vamos suportar qualquer prova ou dificuldade imposta por Satanás e seremos capazes, com a ajuda de Jeová, de nos opor ao diabo. E como disse o texto na parte final, ele fugirá de nós. A pergunta do parágrafo 12 é: como a esperança da ressurreição fortaleceu Jó? Jó estava certo de que, mesmo que Jeová não resolvesse a sua situação naquele tempo, restaurando a sua saúde, as suas riquezas e a vida dos seus filhos, ele tinha a certeza de que Jeová faria isso quando ressuscitasse no futuro. Jó não tinha nenhuma dúvida de que a ressurreição iria acontecer. Se nós tivermos essa mesma esperança, nada, nem mesmo a ameaça de perdermos a vida, vai nos fazer parar de servir a Jeová. O parágrafo 13 nos pergunta: por que é muito importante prestarmos atenção aos métodos que Satanás usou contra Jó? É importante darmos atenção a esses métodos porque hoje ele usa essas mesmas coisas contra cada um de nós. Quando ele acusou Jó, ele disse: o homem, não apenas Jó, dará tudo o que tem pela sua vida. Então, todos nós estamos envolvidos nessa questão. Então, precisamos saber como nos precaver e ficar firmes diante das armadilhas de Satanás. No parágrafo 14, o que as provações podem revelar sobre nós e com o que elas podem ser comparadas? O primeiro sentido: podemos encarar as provações que enfrentamos como uma oportunidade para nos conhecer melhor. Por exemplo, as provações que Jó enfrentou ajudaram ele a ver algumas fraquezas que ele tinha e a fazer mudanças necessárias. Ao passarmos por dificuldades, nós também precisamos usar as provações para ver essas fraquezas e fazer as mudanças necessárias. As provações, então, podem ser comparadas com um exame de raio-x.
Quando fazemos um exame de raio-x, seja de qualquer órgão, nós podemos ver como aquele órgão está. Se ele está tudo certo, se ele está doente, é possível ver de forma clara. Então, ao passarmos por provações, que as usemos para identificar as nossas fraquezas e ver como nós podemos nos esforçar para melhorar nesse sentido. O parágrafo 15 nos pergunta: precisamos escutar a quem e por quê? Nós precisamos prestar atenção ao que Jeová diz e não ao que os nossos inimigos dizem. Foi isso que Jó fez. Ele prestou muita atenção quando Jeová falou com ele. E apesar dos seus inimigos dizerem o contrário, Jeová fez questão de afirmar que amava muito a Jó e que ele tinha a sua aprovação. No parágrafo 16, nós temos novamente a sugestão de um texto para lermos, que é Isaías 49, 15 e o 16, que nos diz assim: será que uma mulher pode se esquecer do seu bebê e não sentir compaixão pelo filho do seu ventre? Mesmo que essas mulheres se esquecessem, eu nunca me esqueceria de você. Veja, gravei você na palma das minhas mãos. Suas muralhas estão sempre diante de mim. Com esse texto em mente, a pergunta é: de acordo com esse texto, o que precisamos lembrar quando enfrentarmos provações? Devemos ter em mente o relato de Jó, que ele nos ensina que Jeová confia que nós permaneceremos leais a ele ao enfrentarmos provações. Esse texto também nos ensina que Jeová nos ama muito e ele nunca vai abandonar aqueles que confiam nele. Isaías até mesmo ilustrou isso com o amor que uma mãe sente pelo seu filho. É quase impossível de vermos casos em que as mães odeiam seus filhos. Pelo contrário, elas abdicam de seu sono, abdicam até mesmo de seu tempo e energia para dar o melhor para os seus queridos filhos. E mesmo que uma mãe abandonasse o seu filho, Jeová disse que o seu amor pelo seu povo é muito maior, pois ele mesmo não nos abandona. Seguindo adiante, chegamos ao parágrafo de número 17. A pergunta é: o que você aprendeu com os exemplos mencionados em Hebreus no capítulo 11? Hebreus, no capítulo 11, descreve uma grande nuvem de testemunhas que permaneceu firmes e corajosos ao servirem a Jeová. Embora eles tenham sofrido diversas provações, todos eles têm um histórico de lealdade a Jeová. Mesmo que eles não tenham vivido o suficiente para ver as promessas de Jeová se cumprirem, eles continuaram confiando nele. E eu também quero fazer isso. O exemplo deles me encorajou a continuar confiando ainda mais em Jeová. Aqui chegamos à segunda gravura dessa consideração. Nós vemos aqui que, apesar de todas as dificuldades, Jó permaneceu fiel. E aqui nós vemos que ele e sua esposa, ao observarem
depois de passarem por essas provações, pensam nas muitas bênçãos que Jeová lhes deu. Jeová restaurou a saúde de Jó, restaurou também as suas riquezas e deu a eles outros 10 filhos. Além disso, Jó viveu por mais 140 anos. Sim, ele e sua esposa tiveram uma vida muito feliz. No parágrafo 18, a pergunta é: o que você está determinado a fazer? Embora o mundo em que vivemos vá de mal a pior e Satanás continua testando o povo de Deus, nós precisamos estar determinados a continuar leais a Jeová, confiando que baseamos a nossa esperança em um Deus vivente, que é o próprio Jeová. E assim como ele ajudou a Jó, nós podemos ter a certeza de que ele também vai nos ajudar, caso continuemos leais e fiéis a ele. Vamos então às perguntas de revisão. Qual é a sua resposta? O que significa esperar em Jeová? Significa confiar que ele cuida de nós e sempre vai cumprir as suas promessas. Portanto, temos motivos para depositar toda a nossa esperança em Jeová. A segunda pergunta de revisão é a seguinte: como Satanás tentou acabar com a esperança de Jó? Ele fez 3 falsos amigos minarem a autoestima desse homem fiel. Eles alegaram que Jó estava sofrendo porque havia feito muitas coisas ruins. Ele também usou dificuldades materiais, a dor causada pela morte de pessoas amadas e o medo da morte ao atacar Jó com uma doença penosa. Mas Jó continuou leal a Jeová, e nós também vamos conseguir passar pelas diversas dificuldades na vida se continuarmos confiando em nosso Deus. A última pergunta: como podemos imitar o exemplo de Jó? Podemos seguir o exemplo de Jó por não deixar de servir a Jeová quando enfrentamos problemas e dificuldades na vida, pois Jeová está ciente de tudo o que acontece conosco e vai nos ajudar a suportar toda a dificuldade agora. E no futuro, ele vai nos recompensar com a vida eterna no novo mundo.